Saudações, vamos para mais uma aula do professor Lindenberg Araújo no canal Professor Lindenberg História. Nesta aula, nós iremos iniciar a abordagem a outro tema extremamente complexo, desta vez focado na história do Brasil. Falaremos a partir desta aula da Era Vargas, certo? Não por acaso, este período da nossa história recebe esta denominação exatamente em função da importância que tem a figura específica, um personagem específico, o Getúlio Vargas, para os processos históricos do Brasil ao longo de 2 décadas, ou 2 décadas e meia. A Era Vargas ela se define do ponto de vista cronológico dos anos 1930 até 1945, sendo que o presidente Vargas retornará no ano de 1950 a assumir a presidência da República do Brasil. Por ora, nós iremos analisar os 15 anos da chamada Era Vargas. Tá bom? Imaginem vocês que até aquele período, antes de Vargas, quem mais havia governado o Brasil havia sido Dom Pedro II. Então, não é qualquer coisa o tempo em que Getúlio Vargas governou o Brasil e todos os aspectos históricos que se desenvolveram naquele período. Por isso, muito importante também este tema, ok? Bom, de qual Brasil nós estamos falando? Do Brasil ainda do início do século XX. Vamos lembrar que nós temos já no nosso canal 2 ou 3 aulas que tratam do Brasil República, certo? Então nós continuamos no Brasil República, sendo que não mais na chamada República Velha, na República Oligárquica. O que nós iremos avaliar agora, discutir agora, é exatamente o período de transição, o período de ruptura. Sai de cena a República Velha, a República Oligárquica, e entra em cena uma nova fase desta mesma república, a chamada Era Vargas. O Brasil continua um país republicano, um país cuja democracia está na sua fase inicial e entra em cena agora um outro momento que é esse período chamado de Era Vargas. Ainda antes, é preciso lembrar qual o Brasil que antecede a Era Vargas. Era o Brasil dos coronéis. Era o Brasil da política dos governadores. Era o Brasil da política do café com leite. Vamos lembrar, política do café com leite. O revezamento a cada 4 anos, ora um presidente de São Paulo, ora um presidente de Minas Gerais. Esses 2 estados controlavam de forma hegemônica a política brasileira desde o surgimento da República, ou pelo menos a partir do 3º presidente, né? No final dos anos 1890, início dos anos 1900. Ok? Vamos lembrar dessa lógica, café com leite. Que era um acordo. 4 anos governava um presidente de São Paulo, 4 anos governava um presidente de Minas Gerais. E os demais governadores, as demais oligarquias, aceitavam em troca de favorecimentos políticos e econômicos. Tá? Porém, este sistema começa a demonstrar sinais de crise. Os demais estados, as elites dos demais estados, começam a demonstrar insatisfação e começa a surgir uma oposição muito forte a este sistema. Então a gente vai analisar todo esse processo com muita calma, com muita tranquilidade, para que fique muito claro, e até porque a partir dele nós iremos entender outros momentos da nossa história. Ok? Então, no ano de 1930, ocorrem eleições para presidente da República. O
presidente do Brasil era o Washington Luiz. Tá? O Washington Luiz era de São Paulo, certo? E deveria indicar um candidato de Minas Gerais. Tá? Porém, ele indica Júlio Prestes, um outro paulista, para ocupar a vaga de presidente da República. Tá certo? Os mineiros ficam extremamente insatisfeitos com esta situação, demonstrando assim a ruptura do sistema café com leite. O que estava em questão ali era o seguinte: a economia brasileira passava por profundas crises. Vamos lembrar que o principal produto era o café. E o café, a sua produção, a riqueza estava concentrada exatamente no estado de São Paulo. Então, os paulistas não queriam perder os privilégios de controlarem o país. Neste período, o Brasil sofre de forma direta os efeitos da crise econômica gerada nos Estados Unidos em 1929. Este é um tema que nós iremos abordar em breve nas nossas aulas. Então, o cenário brasileiro era um cenário de crise econômica, porque o Brasil tinha no café o seu principal produto e este produto era controlado exatamente pelos paulistas, que não desejavam sair da presidência, dando fim, portanto, ao sistema café com leite. Ficava apenas o café e com gosto muito amargo, porque a crise era muito intensa. Então surge um outro grupo, chamada Aliança Liberal, tá? Capitaneada por Getúlio Vargas, um político oligárquica, fazendeiro do Rio Grande do Sul, certo? Que vai se aliar a outro político, também oligarca, fazendeiro do Nordeste, tá? Que será o João Pessoa, que controlava o estado da Paraíba naquele momento. Tá? O que a Aliança Liberal ela defendia, pregava? O voto secreto, vamos lembrar que o voto era aberto, o incentivo à indústria nacional, a criação e consolidação de leis trabalhistas e a anistia aos tenentes rebelados, ou seja, o que é anistia, professor? Perdão, lembra do tenentismo que nós discutimos? Oficiais de baixa patente das Forças Armadas que questionaram o sistema café com leite. Então, a Aliança Liberal, para atrair o apoio desses militares, vai propor que, ao sendo eleito, Getúlio Vargas perdoe os tenentes e eles sigam tranquilamente. Isso é importante porque o governo Vargas vai ter um aspecto muito militarizado. Ele não chega a ser uma ditadura militar, mas a presença dos militares no governo Vargas é muito intensa também. Ok? Bom, quem vence essas eleições? O Júlio Prestes, o indicado por Washington Luiz. Mas, professor, não havia uma insatisfação? As propostas da Aliança Liberal não eram interessantes? Não estavam em acordo com a classe média, com a classe industrial, com a burguesia? A população não estava insatisfeita com o sistema café com leite? Como é que venceu o Júlio Prestes, candidato do sistema café com leite? Ora, não esqueçam das fraudes, não esqueçam do voto de cabresto. Isso ainda não havia acabado. Então, foi uma eleição extremamente fraudulenta em que o sistema vai garantir legalmente a vitória de Júlio Prestes, certo? Com a publicação do resultado das eleições, aqueles estados insatisfeitos com o sistema café com leite, notadamente o Rio Grande do Sul, notadamente Minas Gerais, os estados do Nordeste, vão começar a provocar um processo revolucionário, um processo de insatisfação no Brasil por conta do resultado daquelas eleições. Getúlio Vargas, no entanto, que na minha leitura
era um político extremamente habilidoso, paciente. Ele pede paciência aos seus apoiadores. Não é o momento ainda de depor o presidente, de promover um golpe ou coisa do tipo. Getúlio Vargas ele vai aguardar o desenrolar do processo todo. Eis que, na cidade do Recife, o João Pessoa, certo, que foi o vice de Getúlio Vargas, João Pessoa será assassinado. O assassinato de João Pessoa, que não teve motivações políticas. O João Pessoa ele foi assassinado por questões conjugais, por disputas locais, na Paraíba, inclusive. O Getúlio Vargas vai utilizar este assassinato de João Pessoa como uma importante estratégia política para reunir forças, apoiadores e tomar o poder. O que Getúlio Vargas faz? Ele vai explorar ao máximo o assassinato de João Pessoa, afirmando que o sistema está tão corroído de tal forma ao ponto de assassinar um importante representante político do Nordeste para manter os privilégios do sistema café com leite. O velório de João Pessoa se tornará um ato político. O corpo dele vai percorrer diversos estados do Nordeste, fazendo com que a população passe a apoiar Getúlio Vargas num possível golpe, numa possível deposição do então presidente Washington Luiz. Júlio Prestes, atenção, ele ganhou a eleição, mas ele só assumiria no ano seguinte. O presidente continuava sendo Washington Luiz. Ok? Vamos lembrar que as eleições foram fraudulentas. A população estava insatisfeita e Vargas tinha a justificativa ideal para dar o golpe, que foi o assassinato do seu vice, do candidato a vice-presidente junto com ele na Aliança Liberal nas eleições de 1930. Então, o Vargas vai marchar do Rio Grande do Sul em direção a São Paulo. Deixa eu colocar aqui a fonte. Desculpem. O Vargas ele marcha em direção a São Paulo com um apoio populacional muito significativo. Desculpem. O Vargas marcha em direção ao Rio de Janeiro, que era a capital federal. Era lá a sede da presidência da República. E lá ele depõe o presidente Washington Luiz e assume a presidência da República, dando início ao que nós chamamos de a Era Vargas na história do Brasil. Portanto, o governo Vargas se inicia em 1930 e ele passa a governar o Brasil de forma provisória. Tá? Houve muito apoio, mas houve também muita resistência, especialmente das elites do estado mais poderoso, que era o estado de São Paulo. Vamos lembrar que o presidente era de São Paulo, que os paulistas estavam na presidência para garantir seus privilégios, seus interesses econômicos principalmente. E aquela deposição de Washington Luiz e o impedimento da posse de Júlio Prestes desagradou muito as elites cafeicultoras de São Paulo. Então, inicia o governo Vargas de forma provisória, mas um provisório que demorou 4 anos. Tá? Repito, Vargas era extremamente paciente e habilidoso. Por que esse provisório dele foi 4 anos? Porque ele prometeu assumir e logo que assumisse, elaboraria uma constituição para o Brasil. Tá certo? Neste espaço de tempo, Vargas, na verdade, foi reunindo forças para se fortalecer cada vez mais e tentar se manter no poder pelo maior tempo possível. Tá? Então, o que Vargas vai fazer nesse período? Fortalecimento do Estado e da sua figura. Fortalecendo a sua figura, ele garantiria, sim, maior permanência, maior tempo de permanência na presidência da República. E aí ele vai tomar uma medida que vai desagradar muito as elites de diversos estados, principalmente a elite de São Paulo.
ele vai nomear interventores. O que são interventores? São pessoas nomeadas por ele, por Vargas, para administrar os estados, ou seja, ele vai acabar com as eleições por voto direto nos estados. Ele que vai indicar os interventores de cada estado da federação, tá bom? Inclusive aqui no Rio Grande do Norte, no bairro do Alecrim, existem várias ruas com nomes de interventores, interventor Mário Câmara, entre outros, tá bom? Os paulistas ficarão extremamente insatisfeitos com essa situação e vão reagir. Inicia-se desta forma uma guerra civil no Brasil. Brasileiros contra brasileiros. Os paulistas vão reagir e vão promover uma intervenção. Aliás, vão reagir à intervenção do presidente Vargas no estado de São Paulo. Eles criam a Frente Única Paulista, vão às ruas, estudantes, trabalhadores, classe média, incentivados pela elite cafeicultora, e inclusive surge um movimento chamado MMDC, que é uma junção da primeira letra dos nomes de 4 jovens que, neste processo, neste conflito, chegaram a morrer em conflito com as tropas do governo Vargas. Foram eles Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo. Surge assim o movimento MMDC, que vai promover revoltas, inclusive armadas, contra o governo Vargas. Inicia-se assim uma revolução constitucionalista. O que é isso? Os paulistas desejavam, exigiam que Vargas promovesse a convocação de deputados para elaborar uma constituição para o país, porque Vargas passou a governar de forma autoritária. Tá? Ele anulou a constituição que existia, não criou uma nova e passou a governar a partir de decretos, tá certo? E isso se configurava como um governo autoritário. Não que os anteriores não fossem, mas que o governo Vargas estava fora do curso legal e os paulistas desejavam e exigiam que se criasse uma constituição para o Brasil. Por isso a chamada Revolução Constitucionalista. Os paulistas perdem, não conseguem depor Vargas, e Vargas faz o seguinte: olha, vocês querem uma constituição? Então nós faremos uma constituição. Ele convoca de cada estado do Brasil, ele determina que sejam feitas eleições constituintes nos estados, que cada estado indique os seus representantes, vão para o Rio de Janeiro criar uma constituição para o Brasil, que seria a segunda, aliás, a terceira Constituição brasileira. A primeira foi lá no governo de Dom Pedro I, 1824. A segunda foi logo após a proclamação da República, em 1891. E a terceira agora será no governo Vargas. Ok? E ele vai fazer o que os paulistas desejavam, uma Constituição. Os paulistas desejavam que nesta Assembleia Constituinte eles pudessem retirar Vargas do poder. Mas Vargas, nestes 4 anos de governo provisório, já havia juntado apoio suficiente para, inclusive, se manter no poder após a elaboração da Constituição. Certo? Então, o Vargas convocou uma Assembleia Constituinte que, em 16 de julho de 1934, votou e aprovou a terceira Constituição do Brasil. Quais são alguns dos aspectos principais desta Constituição? O voto secreto não seria mais aberto. O voto feminino, as mulheres passariam a ter direito legítimo e legal ao voto, certo? Depois eu quero voltar a esse aspecto. A criação de uma justiça eleitoral que iria conduzir as eleições. A elaboração de direitos trabalhistas importantes para a classe operária que se fortalecia naquele momento. Então, Vargas faz um aceno aí para os trabalhadores, para as mulheres, e garante o ensino primário gratuito e obrigatório. Olhem só, somente a partir de 1934
vocês que aí são estudantes da escola pública, somente a partir de 1934, 112 anos após a independência do Brasil, é que é garantido o ensino primário e gratuito por parte do governo brasileiro à sua população. Certo? Estes são alguns dos aspectos importantes da Constituição, elaborada a partir de 1934. Professor, e quem passa a governar o Brasil a partir de 1934? Vargas. Ele consegue colocar na Constituição um dispositivo de que ele deveria ser indicado pelos próprios deputados, ou seja, o próximo presidente da República não passaria por uma eleição direta. Ele teria que ser indicado pelos deputados que elaboraram a Constituição. Naturalmente, como eu disse, ele já havia costurado acordos suficientes para garantir-se no poder por mais 4 anos. Então, em 1934, ele passa a governar o Brasil não mais de forma provisória. Ele passa a ser presidente oficial, eleito pelos deputados, e deveria governar até 1938, quando deveria se fazer novas eleições para que um outro presidente pudesse assumir. Na época ainda não existia reeleição. Ok? Eu quero voltar a essa questão aqui. Voto feminino. Tá? As constituições brasileiras anteriores, elas não proibiam o voto feminino. De forma explícita, não. O que se fazia com a mulher era que, por aspectos patriarcais, a mulher não votava. Ela era considerada incapaz politicamente. E, com a presença maior das mulheres nos espaços públicos, nos lugares de trabalho, elas passam a exigir também o direito ao voto. Influenciadas por feministas europeias, por feministas norte-americanas, as chamadas sufragistas. Sufrágio significa voto. E, nos anos 20 e 30, essas mulheres atuam muito no cenário político brasileiro. Destacadamente a bióloga paulista Berta Lutz, que vai rodar o Brasil em busca de mulheres que desejassem participar da política. É inclusive a Berta Lutz que promove no Rio Grande do Norte a figura da prefeita Alzira Soriano, que será a primeira mulher a governar uma cidade na América Latina. Cidade de Lages, no Rio Grande do Norte, teve a sua primeira prefeita eleita em 1928, a Alzira Soriano. E também foi no Rio Grande do Norte onde a mulher votou pela primeira vez, antes mesmo de Vargas determinar o voto feminino na Constituição. Vargas não, os deputados. A professora Celina Guimarães, na cidade de Mossoró, foi a primeira mulher considerada eleitora no Brasil e votou nas eleições estaduais de 1928. Tá? Celina não foi a única mulher a votar. Várias mulheres votaram no Rio Grande do Norte em várias cidades no mesmo ano. Celina se notabilizou por ter tido o primeiro título de uma mulher aprovado no território brasileiro. Tá bom? Então, as mulheres sempre lutaram por seus direitos. Continuam lutando. Quanto mais direitos para as mulheres, melhor para todos nós. E no Rio Grande do Norte, essas mulheres se destacam desde muito tempo. Depois, nós podemos, inclusive, promover uma aula somente sobre este tema, o papel das mulheres na política no Brasil e no Rio Grande do Norte. Ok? Então, Constituição aprovada em 1934, Vargas continua presidente do Brasil, agora de forma legalizada. E Vargas, neste período, ainda no seu governo provisório, vai enfrentar os problemas da Grande Depressão, da crise norte-americana de 1929. Vai enfrentar falências, desemprego e inflação. Tá certo? Por isso ele vai acenar os trabalhadores com direitos, porque a situação de crise era muito grande. Lembrar que ele foi eleito pelo voto indireto, ou seja, ele não foi eleito pela população, ele foi eleito para este segundo governo pelos próprios deputados que elaboraram a Constituição de 1934. Tá bom? E aí Vargas passa a governar com dois grupos
distintos na política nacional. Tá? Ele vai enfrentar a Ação Integralista Brasileira, chamada de AIB, e a Aliança Nacional Libertadora, certo? Chamada de ANL. Tá bom? Neste período, o Brasil, naturalmente, que já era influenciado por tudo aquilo que ocorria no mundo afora, desde os aspectos sociais, artísticos, econômicos e políticos. Então, a arte europeia, a arte norte-americana, interferia na arte brasileira. A moda europeia, a moda norte-americana, interferia nos costumes brasileiros. O modo de vida norte-americano, chamado American Way of Life, ou modo de vida americano, o jeito de vida americano, interferia na sociedade brasileira. O consumismo norte-americano, os aparelhos domésticos que surgiam, interferiam no modo de vida dos brasileiros. Certo? As crises econômicas internacionais interferiam na economia brasileira. A política europeia, a política norte-americana interferia na política brasileira. Ou seja, a partir dos anos 30, o Brasil passa a se inserir nas sociedades ocidentais de forma mais intensa. Consequentemente, o Brasil sofria também as consequências do que ocorria lá fora. Então, a Ação Integralista Brasileira ela vai ter como líder nacional o Plínio Salgado. Tá? Este movimento ele defendia um governo autoritário, forte, centralizado, com um partido único, sem democracia, apoiava a censura, apoiava o fascismo que surgia na Itália e depois vai surgir na Alemanha. Certo? Aliás, já estava em desenvolvimento na Itália o fascismo, liderado por Benito Mussolini, e na Alemanha o nazismo, na figura de Adolf Hitler, que começava a dar os primeiros passos rumo ao governo autoritário alemão. Então, a Ação Integralista Brasileira, podemos afirmar, era o grupo político que estava mais alinhado com o autoritarismo europeu, representados pela Itália, de Benito Mussolini, pela Alemanha, de Adolf Hitler, por Franco em Portugal, por Salazar na Espanha. Então percebam que há, neste momento, uma mistura política, econômica muito intensa no Brasil. Por outro lado, nós vamos ter a Aliança Nacional Libertadora, que vai defender o oposto do que defendia a Ação Integralista Brasileira. Em alguns aspectos não tão opostos. Tá? Defendia o comunismo, tinha como líder Luiz Carlos Prestes, defendia o não pagamento da dívida externa brasileira, defendia a nacionalização das empresas estrangeiras, ou seja, as empresas deveriam ser nacionalizadas, serem controladas pelo Estado, e esse Estado deveria ser controlado pelos trabalhadores. E defendia também uma reforma agrária, uma melhor divisão das terras para os camponeses, os trabalhadores brasileiros. O Getúlio Vargas ele vai se alinhar mais com esse grupo aqui. O Getúlio Vargas, repito, ele tinha uma pretensão autoritária, tinha um aspecto militarizado no seu governo. E o Vargas simpatizou muito com o Benito Mussolini e com o Adolf Hitler. Não era simpatizante do comunismo, pelo contrário, combateu com firmeza o comunismo no Brasil, que nós também iremos avaliar em aulas posteriores. Tá bem? E Vargas, ele vai promover um golpe, mas eu não gostaria de abordar esse tema agora. O fato é que Vargas não sai do governo em 1938. Ele continuará no governo até 1945. Então, na nossa próxima aula, na nossa nosso próximo encontro, nós iremos avaliar o que Vargas fez para permanecer no poder a partir de 1937 e o que ocorreu nessa terceira fase do seu governo, chamada de Estado Novo.
Ok, gente? Um forte abraço, curtam o nosso canal, indiquem aos amigos, estudem, porque estudar nunca foi tão importante e tão necessário. Um forte abraço do professor Lindenberg Araújo.